Boa tarde, o nosso grupo é composto por mim, Amanda, pela Giovana, Laís Monteiro, Isadora Lapoli, Isadora Roncone, Caroline, o Ramires e a Daniela. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o livro Convite à Filosofia, mais especificamente sobre os capítulos 1, 2 e 4. No primeiro capítulo, a abordagem histórica é predominante. Inicialmente, o enfoque é no aparecimento da lógica, com Heráclito e Parmênides. O primeiro acreditava que somente o devir, ou seja, a transformação, era real. Portanto, o mundo seria um fluxo perpétuo, onde tudo se transforma ao seu contrário. E logos, que é a linguagem discurso, pensamento e conhecimento, seria a mudança e contradição. Parmênides, por sua vez, propunha que o que existe realmente seria o imutável, chamado pelo mesmo de ser, e somente ele poderia ser pensado e dito. Bom, continuando na abordagem histórica, agora a gente vai falar um pouco sobre Platão. Para Platão, Heráclito estava correto no que se dizia mundo físico ou mundo material, que seria o mundo sensível que Platão chamava. Então, o devir, que seria a transformação de Heráclito, estaria correto e seria o verdadeiro. Porém, ele considerava isso um mundo de aparências. Então, quando se tratava de essência, seria Parmênides que estaria correto. Então, o mundo verdadeiro ou mundo inteligível seria o mundo permanente, né? A visão de que seria imutável. Para finalizar essa visão de Platão, a gente tem a dialética platônica, que consiste basicamente em colocar ideias opostas, seria um diálogo com ideias opostas, e colocaria frente a frente a essência e as aparências, que seriam o mundo sensível e o mundo inteligível. Aristóteles idealiza que existem seres de essência mutável e imutável, e que a mudança ela não ocorre por forma de contradição. Então, tanto Parmênides e Heráclito estavam corretos, exceto quando afirmavam que identidade e mudança são coisas opostas. Aristóteles criou a lógica, chamada por ele de analítica, quando ao invés de utilizar a dialética, desenvolveu um conjunto de procedimentos de demonstração e prova, sendo um instrumento de conhecimento. No segundo capítulo, contemplam-se os elementos da lógica, desde suas características até suas constituições de regras. Deu enfoque principalmente na proposição ou silogismo. A proposição é objetivo na lógica e tem como função atribuir predicado ao sujeito. É constituída por 10 termos ou categorias, que são definidas por Aristóteles como aquilo que serve para designar alguma coisa, ou predicados atribuídos a um sujeito por meio do verbo ser. Pode ser classificadas em relação ao sujeito, predicativa ou existencial, de acordo com a quantidade afirmativa ou negativa, a quantidade universais, particulares ou singulares, quando modalidade necessária, não necessária, impossível ou possível, segundo a relação contraditórias, contrárias ou subalternas. O silogismo de Aristóteles consiste na teoria de demonstrações ou provas conciliando filosofia e ciência. Precisa de uma linha de raciocínio, ou seja, de pensamento e linguagem, chegando a uma conclusão. É dedutivo e necessário, uma vez que precisa existir uma ligação entre o ponto inicial e a conclusão. 3 posições o compõem: a premissa menor, a premissa maior e a conclusão. Existe também o termo médio, que é responsável por ligar os termos extremos nas 2 premissas e possibilitar chegar a uma conclusão. O silogismo científico não permite premissas contraditórias, apenas universais e necessárias, e exigem sua demonstração. Suas premissas podem ser do tipo axioma, postulado, que é iniciar o estudo, ou definição, como, que, porquê e se. Diante disso, observa-se formadores da ciência. Por fim, no 4º capítulo, discute sobre a filosofia hegeliana. Hegel não concordava nem com Kant e nem com os românticos. Ele buscava superar as diferenças filosóficas de Platão e Aristóteles. Para Hegel, a natureza e a cultura eram manifestações de espírito. E só iriam se reconciliar quando o mesmo percebesse que ambas eram interiorização e que se externalizou.
Esse movimento seria a história e a vida do espírito. A ciência da lógica seria o movimento da criação e do autoconhecimento do espírito, no caso o homem, se manifestando como natureza e cultura chamada dialética. A dialética para Hegel era a única forma de encontrar a verdade e a realidade através do movimento interno da contradição. Refutando todos os outros filósofos, ele acreditava que a contradição era o que movimentava e transformava o sujeito. Agora a gente vai para a parte final do trabalho, que seriam as perguntas. De acordo principalmente com a teoria aristotélica, poderia afirmar que a ciência e a metodologia científica vieram da lógica ou que elas se complementam? 2. Qual seria o caráter ontológico da visão de Hegel sobre lógica? E terceira, para Hegel precisa-se passar por um processo de superação e renovação para chegar ao real, uma vez que para toda ideia existe contradição. Portanto, qual seria exatamente a diferença entre essas ideias e as ideias de Parmênides, sendo que ele cultua que tudo torna o seu contrário? Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.